Bem-vindos de volta ao tema das revoluções tecnológicas e agora na parte 2 do desafio maior, hein? Fazer uma síntese das características da terceira revolução industrial, do toyotismo, volvismo, né, das transformações do mundo do trabalho, passando pela globalização e chegando à quarta revolução industrial. Então, né, lembrando que a ideia, esse assunto, né, abordado lá na aula ao vivo, ele está aqui na tentativa de ser uma síntese. E, portanto, como toda tentativa, a ideia é aprimorar, né, o trabalho, ou seja, te ajudar aí a conhecer melhor, a se apropriar mais deste conteúdo que é extremamente importante. Muito bem, então se nós vimos na primeira parte os efeitos da Revolução Agrícola, da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industriais, agora nós temos a terceira Revolução Industrial. Então, na terceira Revolução Industrial, o que é que nós temos? Estamos nos anos 70 do século XX, estamos em plena expansão do capitalismo, né, pelo mundo, estamos num período de Guerra Fria, estamos na ideia, né, da antiga ordem do poder mundial, da bipolaridade entre os países e, portanto, a expansão do capitalismo pelo mundo através das indústrias foi uma estratégia dos Estados Unidos, né, para aplicar a chamada doutrina Truman, que era a contenção do socialismo. Mas vamos lá, quais são as grandes características desta terceira revolução industrial? Primeiro, né, o aumento da especialização da mão de obra. E, portanto, aquela ideia de que, né, os trabalhadores tinham que ser absolutamente especialistas naquilo que faziam. As inovações tecnológicas surgindo aí, né, a informática se ampliando, as redes de transportes, de telecomunicações, a biotecnologia, né, abrindo seu espaço. Há totalmente uma reordenação espacial da indústria, reordenação, né, uma reconfiguração. As indústrias que estavam concentradas somente em algumas regiões industriais de certos países, elas passam por um grande processo de dispersão territorial, algo que está intimamente ligado à ideia do toyotismo. Então sai o fordismo ou, né, os países vão abandonando a estrutura fordista e vão implementando aquele modelo que surge no Japão lá dos anos 50 e vai se expandindo pelo mundo. No contexto asiático, o surgimento e fortalecimento dos chamados tigres asiáticos, né? O caso de Taiwan, o caso de Singapura, o caso de Hong Kong e o caso da Coreia do Sul, são chamados tigres tradicionais ou os tigres de primeira geração. Países que tiveram um rápido crescimento industrial e foram muito ferozes na conquista de mercados. Então, a analogia com o tigre está relacionada a isso. A ideia de velocidade do processo industrial e da ferocidade de conquista. Anos 70, que marca caminho para quê? Para a chamada nova ordem internacional que começa efetivamente nos anos 90, pós-fim da Guerra Fria. Mas nós vamos ter o quê? A saída, né, lá na globalização, ela começa a se pensada, a ser desenhada, a ser configurada nos anos 70 com a terceira revolução industrial. E aí nos anos 90 temos o quê? A mudança da ordem mundial, sai uma ordem bipolar, entra uma ordem multipolar e alguns vão afirmar que entra uma ordem onde os Estados Unidos, né, vão literalmente exercer aí uma influência muito maior que a dos outros países, tendo aí uma supremacia estadunidense. Mas este é um assunto para um outro aspecto de geopolítica. Vamos lá. Crise do Fordismo, né, e ascensão do modelo japonês. O modelo japonês faz o que, na realidade? Quem é esse modelo japonês? É o toyotismo ou onoísmo, do Taishi Ono, né, um engenheiro japonês que começa a implementar uma lógica cuja eficiência e produtividade era o lema. Então, o que é que o modelo toyotista faz? Ele pega aquele trabalhador braçal que o Taylorismo tinha separado daquele trabalhador intelectual e junta isso tudo de novo. Então, a junção do pensar e fazer é extremamente necessária. E para isso, esse trabalhador tem que ter uma mão de obra qualificada e, portanto, ele tem que ter o tempo inteiro, né, um processo de qualificação. E ele tem que exercer múltiplas funções, não pode ser mais um especialista somente naquilo que ele sabia fazer. Tem
um aprimoramento do sistema de controle para que não houvesse desperdício. E nesse aprimoramento de controle, chamado de qualidade total, ao invés de fazer o controle na etapa final, agora você faz o controle em cada etapa do processo produtivo. Cria-se um novo modelo de produção por demanda, chamada de just-in-time. O computador já está na linha de produção e a partir daí é possível, principalmente a partir de um código de barras, fazer esta junção. Lembrando que aí você tem uma redução significativa do estoque, você tem uma redução significativa também do tamanho da fábrica. Estas fábricas ou estas empresas passam a buscar parcerias de longo prazo com fornecedores e na medida em que vão estabelecendo essas parcerias de longo prazo, elas passam por processos de reengenharia, ou seja, de mudanças para absorverem novas tecnologias. E aí você tem aqueles trabalhos mais repetitivos sendo substituídos por robôs ou por braços mecânicos na produção. Ao mesmo tempo, você tem um aumento aí do chamado desemprego estrutural, substituição do homem pela máquina. Esta nova etapa da produção ela é marcada pela necessidade constante do desenvolvimento de tecnologias ou de novas tecnologias. Então, algumas cidades no mundo ou algumas regiões no mundo acabam se tornando importantíssimas regiões de desenvolvimento tecnológico, a exemplo do Vale do Silício nos Estados Unidos, a exemplo da cidade de Tsukuba no Japão, a exemplo de Bangalore na Índia, a exemplo de Shenzhen na China atualmente, que são chamadas aí de cidades de alta tecnologia ou de cidades da ciência. E para reduzir os custos, esse modelo japonês acabou formando condomínios empresariais. Okay? Então esse é um modelo que se expande na terceira revolução industrial. Porém, é necessário aqui fazer um pequeno à parte para destacar com você que também surgiu nesse momento da terceira revolução industrial uma experiência na Suécia e que vai ganhando vulto por lá e que vai se estabelecendo e que trabalha basicamente com muitas características parecidas com a do toyotismo. Por exemplo, trabalhadores sabendo fazer várias coisas, ou seja, flexibilização funcional, alto grau de automação, experimentalismo da empresa Volvo. Nem todas as empresas têm essa capacidade de experimentalismo. A ideia de você ter uma gestão do trabalho mais democrática, em que os trabalhadores passam a dizer o que eles querem enquanto condições de trabalho, no sentido de tentar aumentar a produção, aumentar a eficiência e aumentar a competitividade. Treinamento intensivo, para que esses trabalhadores fossem cada vez mais capacitados a trabalhar em outras atividades da empresa, porque o nível de mecanização, o nível de automação também era acentuado. E houve, obviamente, nessa estrutura volvista, um aumento de produtividade, com produtos de alta tecnologia e redução de custos. Tudo isso graças a esse conjunto todo citado, automação, experimentalismo, mas também, fundamentalmente dizendo, ao engajamento do trabalhador. É um trabalhador que passa a determinar o ritmo de trabalho e não a máquina, que era aquilo que tinha sido implementado lá no Taylorismo, a máquina ditava o ritmo, aqui não, aqui o trabalhador dita o ritmo. O trabalhador conhecendo todas as etapas, se capacitando o tempo inteiro e participando das decisões, ele acabou apresentando um nível de eficiência maior. Conclusão: por que é que a experiência volvista não se tornou uma experiência mundializada, a não ser alguns aspectos somente? Porque ela não reduziu o custo tão significativamente quanto o modelo toyotista. Então o volvismo é uma experiência que surge na Suécia e se espalha por algumas empresas. Hoje até nós temos algumas empresas que acabam adotando alguns princípios do volvismo, mas ele não se tornou um modelo mundial. Muito bem, os anos 90, então se nos anos 70 começamos com a terceira revolução industrial, nos anos 90 nós temos o quê? Mudanças significativas, nova ordem mundial, expansão da tecnologia, automação, desemprego. E aí então, lembrando os 3 tipos básicos de desemprego. O toyotismo vai acentuar o desemprego estrutural, causado pela inovação tecnológica. Ao mesmo tempo, nesse mundo dos anos 90, de economias cada vez mais interligadas,
o desemprego conjuntural vai se tornar mais presente. Por quê? Em decorrência das chamadas crises econômicas ou dos processos excessivos, né, que alguns países vão enfrentar e, obviamente, pela interligação das economias. E aí nós temos um terceiro tipo de desemprego, que é o chamado de desemprego temporário, né, que é comum naquelas regiões agrícolas em função da sazonalidade do trabalho. Exemplo, o cidadão que está cortando cana e de repente ele precisa esperar, né, uma safra do ano seguinte, então ele vai cortar durante um período e vai ficar um tempo, né, desempregado. Ou né, exemplo, nas cidades, em função de algumas datas comemorativas, exemplo do Natal, exemplo de Páscoa, em que você tem uma demanda maior de determinados tipos de trabalhadores. Esses são os três grandes tipos de desemprego e que nós vamos lidar com eles. Esse gráfico que está do seu lado esquerdo é um pouco a evolução do desemprego no Brasil de 2012 até 2017, tá? E do lado direito uma tabelinha pegando aí mês a mês de 2012 até 2019. Nós percebemos aí pela análise da tabela que houve um aumento significativo do desemprego a partir principalmente de 2016. Então, saindo lá de 11,8, né, para chegar hoje a por volta de 13% da população. Veja, estou falando hoje, não estou analisando efetivamente, né, esse último mês, porque o desemprego deve ter aumentado em decorrência aí, né, de uma intercorrência chamada pandemia. Mas vamos lá. Testando o seu conhecimento para que possamos passar adiante. Vamos lá. Primeira revolução industrial, ela foi marcada pelo uso do carvão mineral para a obtenção de energia, sendo importante que as unidades fabris se localizassem próximas às fontes de matéria-prima. Certo, está totalmente correto. A indústria, chamada de 4.0, ainda não vimos isso, mas veremos daqui a pouco. Ela utiliza-se de tecnologias voltadas à internet das coisas e à computação em nuvem, favorecendo a automação de sistemas cyberfísicos e, né, integração de dispositivos móveis, certinho. A segunda revolução industrial teve o predomínio dos setores de robótica, informática e telecomunicações? Não, esta é a terceira revolução industrial. A revolução tecno-informacional caracteriza-se pelo advento da indústria química, elétrica e petrolífera? Não, está se falando aí, né, basicamente da indústria da informática, da indústria das telecomunicações. Portanto, são corretas somente as afirmações 1 e 2. Ok? Espero que você tenha acertado. Aqui eu coloco lá um comentário sobre os itens, né, 3 e 4. Então, a respeito do item 3, que está falando da segunda, se trata da terceira revolução industrial, e o item 4, que é um conceito utilizado pelo Milton Santos, né, de revolução técnico-informacional, mas nós também temos outros autores aí que vão utilizar essa expressão, que têm utilizado muito essa expressão para a etapa atual do capitalismo. Tudo bem? E aí mais um exercício para irmos adiante. Unesp 2017, veja aqui na figurinha tem um trabalhador lá, ó, que está, né, percorrendo o seu trajeto, e aí tem alguém que está comandando o processo produtivo, e esse trabalhador parece alguém que está, né, parece um bonequinho autômato, né, em que ele recebe corda, alguém dá corda nele e ele começa a andar. E aí o processo ironizado na charge, em que cada participante da reunião vai acrescentando um item à imagem do operário, veja que, né, como começa lá no início, e ele vai tendo itens acrescentados de acordo com, né, a passagem por cada um destes trabalhadores. Tudo bem? Então, a que se refere essa ideia, né, do participante da reunião incrementando ou acrescentando algo ao trabalhador? Ele refere-se àquilo que está na letra A, né, a ideia de alienação do trabalho, que vai fragmentar as etapas produtivas e o controle do movimento ou dos movimentos dos trabalhadores. Então essa charge aí, ela está fazendo uma alusão ao Fordismo e também ao Taylorismo, tá? Lembrando que o Fordismo é uma aplicação literal do Taylorismo com uma inovação, que é a esteira mecânica e com a ideia de produção e consumo de massa. Tudo bem? E também existe uma crítica à manipulação ideológica dos trabalhadores, né? E nesse contexto aí ele não está refletindo de forma nenhuma ou questionando de forma nenhuma
a ideia da engrenagem na qual ele está inserido. Engrenagem, na engrenagem do trabalho, na engrenagem do processo produtivo. Ok? Muito bem, para caminharmos para o final disso aqui, a ideia dos anos 90. Os anos 90 também marcam o quê? A nova ordem mundial. Então, nova ordem mundial que começa lá a se estruturar, a se desenhar na terceira revolução industrial. Lembrando que o atraso tecnológico ou a não capacidade de competir com a tecnologia dos Estados Unidos é que fez com que a União Soviética, ou foi um dos fatores que fez com que a União Soviética entrasse em crise. Vamos lá, nós temos a formação e consolidação das redes de telecomunicações, redes de transportes, E aí então nós começamos a ter o surgimento das chamadas infovias, mas os fluxos de pessoas, capitais, mercadorias e empresas, eles vão se acentuando pelo espaço mundial. Os países começam a fazer um novo desenho a partir dos anos 90, não que eles não houvessem antes, Então já tínhamos blocos econômicos anteriores a esse processo, mas a partir dos anos 90 os blocos econômicos eles surgem e vão sendo redesenhados com força total, como sendo a consolidação desse modelo de globalização. E por fim temos também a consolidação do modelo neoliberal, a ideia de um modelo de Estado mínimo pelo espaço mundial, e que em vários lugares do mundo vamos assistindo também o crescimento da pobreza, o crescimento da exclusão social. Mas isso é muito característico desse processo de mundo nos anos 90, chamado aí de nova ordem mundial ou chamado de nova ordem internacional, que é a ordem da globalização. Só para chamar a sua atenção, para dar um destaque aqui para a ideia das infovias, Então eu peguei um mapa lá global dos cabos submarinos e uma ilustração feita pela NASA, tentando trazer para a gente uma imagem do número de satélites em órbita hoje. E aí então o que nós temos? Esses dois mecanismos, os cabos e os satélites, como sendo fundamentais para os sistemas de informação. E nesse caso, as infovias, vantagens e limitações, na prática os cabos submarinos, conforme você vai acompanhando aqui comigo, eles apresentam vantagens em relação aos satélites. Primeiro, não estão sujeitos a intempéries, portanto, chuvas fortes, tufões que podem afetar o sinal. Não estão sujeitos, obviamente, àquela ideia de você ter interferências e, portanto, assim, eles percorrem distâncias mais curtas e, portanto, você tem um nível de segurança maior, embora haja uma dificuldade técnica para a implantação deles. E, óbvio, os satélites não contam aí com a ideia das fibras óticas, que você não tem essa interligação, mas as fibras óticas atualmente elas rechiam esses cabos submarinos e aumentaram gigantescamente a capacidade de tráfego de dados, ok? Então, nós temos aí esse importante mecanismo, essa importante rede do chamado século XX, final do século XX, início do século XXI, e com uma expansão cada vez mais acentuada. Aqui é só uma informação sobre os números de satélites de cada país. Veja só que a Rússia tem muito mais satélites do que os Estados Unidos, mas, no entanto, você tem que observar vários itens, como, por exemplo, o nível de eficiência deles. Mas a gente vai ver isso com mais atenção na aula ao vivo. Muito bem, anos 90 também que são marcados pelo quê? Pela consolidação dos blocos econômicos. Muito bem, lembrando que é um bloco econômico. É um acordo feito por um grupo de países para estabelecer a redução ou até a eliminação dos impostos e de outras barreiras que dificultam a circulação das mercadorias, do dinheiro e das empresas pelos territórios desses países. Esses blocos eles têm níveis distintos de integração, começando por uma zona de preferência tarifária, um acordo feito entre 2 ou 3 países, passando por uma zona de livre comércio, onde aí você já tem uma formação mais específica, com uma regulamentação mais específica, e a zona de livre comércio mais conhecida no mundo, com certeza, é o NAFTA. Passamos por uma união aduaneira, em que os países juntam as fronteiras, juntam o transporte terrestre, marítimo, aéreo, e fazem uma cobrança de uma tarifa externa comum para produtos
que vão circular internamente para países de fora do bloco. Temos o mercado comum, que tem diferente a ideia de que as pessoas podem circular livremente. E temos, por fim, a última etapa de integração, que é a União Econômica e Monetária, ou seja, aquela etapa em que os países abrem mão de suas moedas e acabam adotando uma única moeda. O único caso que nós temos nesse caso é a União Europeia. E para fechar, anos 90, marcados, né, por grandes crises de narrativas e aí, né, demarcados pela ideia da pós-modernidade. Como nós já estudamos um tanto disso, vocês já estudaram bastante, principalmente numa das aulas, né, relativas às aulas interdisciplinares, lá falando sobre intertextualidade, um dos autores que, né, são significativos nessa análise da pós-modernidade, né, entre vários outros autores. Milton Santos se destaca nessa análise, né, o David Harvey também, um outro geógrafo que se destaca bastante nisso, mas temos outros autores aí que vão falar bastante desse cenário também em outras áreas do conhecimento. Mas vamos lá, a ideia da crise das narrativas, desse desencantamento em relação à ideia de futuro garantido, mas principalmente a essa mudança na relação espaço-tempo, né? Isso que está se abordando aqui, ó, nessa ideia de aproximação, não física, obviamente, mas do ponto de vista temporal, né, dos lugares, em função da velocidade dos deslocamentos. E aí então chegamos ao final, a quarta revolução industrial. E essa quarta revolução industrial, ela tem como principal artífice, o principal pensador, o Klaus Schwab, que é o organizador do chamado Fórum Econômico Mundial. É aquele cara que vai estar, né, trabalhando com essa ideia de que, né, tudo aquilo que nós já produzimos, tudo aquilo que nós já fizemos, ele vai ser ampliado gigantescamente com, né, a chamada inteligência artificial. Então ele está abordando aqui nesse livro sobre a quarta revolução industrial a ideia da escala, do alcance e da complexidade das transformações. Veja só, lá no início, quando eu falei a respeito, né, da nossa capacidade de organização do território, quando eu falava lá sobre essa ideia de velocidade das transformações, isso tudo está expresso aqui. Portanto, ó, essa quarta revolução industrial, ela é marcada basicamente pelo quê? Pela integração total, né, da cadeia produtiva. Essa integração ela vai ser dada, obviamente, né, pela chamada inteligência artificial, que vai ser caracterizada pelo quê? Pela enorme capacidade de análise de volumes massivos de dados e essa interligação, né, ela vai ser chamada aí de internet das coisas, que seria a ideia de todos os objetos da vida cotidiana conectados à internet. Sai a ideia, não é que sai no sentido de que é descartada, não, mas a ideia da biotecnologia que surge lá nos anos 70, agora ela passa a ser amplamente, né, disseminada com a nanotecnologia, com a ideia de uma realidade aumentada, com a ideia da impressão 3D. Portanto, ó, todos os itens aqui estão intimamente interligados nesta quarta revolução industrial. E para verificar sua aprendizagem de forma bem rápida, vamos lá. O Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, escreveu em artigo publicado na revista de Relações Internacionais que a primeira revolução industrial usou água e vapor para mecanizar a produção entre o meio do século XVIII e o meio do século XIX. Ok? Aí assim, tudo bem, certinho. A segunda revolução industrial usou a eletricidade para criar a produção em massa a partir do meio do século XIX. Então, ok, produção em massa, Fordismo, né? Aquela ideia de substituição do Taylorismo pelo Fordismo. A terceira revolução industrial usou os eletrônicos e a tecnologia da informação para automatizar a produção na segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, também certinho. E agora, no século XXI, a quarta revolução industrial é caracterizada pela fusão de tecnologias entre as esferas física, digital e biológica. De acordo com a tendência expressa no texto, a última revolução industrial, né, citada pelo autor, caracteriza-se pelo quê?
pelas redes? Não, elas já existiam desde a terceira. Viagens interespaciais, pelo aumento do emprego do carvão. Se você pegar viagem interespacial, poderia até ser, mas aumento do emprego do carvão, não. Cabeamento telegráfico, não. Computadores à válvula, também não. Portanto, a única opção possível aqui é pela internet móvel e pela inteligência artificial. Ok? Portanto, olha lá. Tema de debates no Fórum Econômico Mundial de Davos, ou de Davos, do jeito que você queira, na Suíça, nos últimos anos, a quarta revolução industrial já alcança nos países desenvolvidos, né, centrais do capitalismo, como é o caso dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha, bem como na principal potência emergente, que é a China, e é caracterizada por avanços na fronteira da ciência, com destaque para as inovações tecnológicas nas áreas de nanotecnologia e biotecnologia. Essas aplicações são múltiplas, né? Na informática, nas telecomunicações, na química fina, na física, na medicina e na engenharia. E aí a FUVEST, para fecharmos totalmente, ela fala do quê? Dos centros de inovação tecnológica. Então esses centros de inovação tecnológica que estão demarcados aí nos mapas, eles, né, são originários da terceira revolução industrial. Aponte duas características da terceira revolução industrial que favoreceram o aparecimento dos centros de inovação. Bom, duas características. O toyotismo e a necessidade constante de aperfeiçoamento, de melhoria da qualificação da mão de obra, o desenvolvimento da informática, né, que permitiu aí a ampliação significativa desta produção. Tudo bem? E para identificar e caracterizar o conjunto de centros de inovação tecnológica destacados na porção sudoeste dos Estados Unidos. Opa! Porção sudoeste, Vale do Silício. Então, uma indústria, né, altamente tecnológica, uma indústria pautada aí em muitos investimentos voltados para a área do desenvolvimento tecnológico. Então, na letra A, essa é uma resposta do etapa para esta questão, tá? Então, entre as características da terceira revolução industrial, podemos citar a integração da informática com as telecomunicações, a formação dos tecnopolos ou dos polos tecnológicos, a necessidade de mão de obra altamente qualificada. Lembrando que no Brasil nós temos alguns, né, exemplo de São José dos Campos. Mas o fundamental para um tecnopolo, presença de universidades, laboratórios de pesquisa, indústrias de alta tecnologia e enormes quantidades de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Por isso a importância da educação. No caso do Vale do Silício, né, que concentra os polos de tecnologia da informação, com a Google, com a Microsoft, com a Apple, né, e universidades que formam a mão de obra absorvida aí pelo setor, né, entre elas algumas universidades extremamente renomadas nos Estados Unidos, como Berkeley, né, e San Diego, entre outras no mundo. Ok? Então, assim, esses tecnopolos eles são fundamentais. Destaque importantíssimo aqui para fechar esse tempo dessa síntese que não ficou assim tão síntese assim, mas, né, menor do que o tempo de uma aula. Se você tiver alguma dúvida em relação às características, em relação aos processos ou em relação às transformações promovidas pelas revoluções tecnológicas, né, registra lá a sua dúvida que eu terei prazer, né, em te responder. Muito obrigado aí pela ajuda, obrigado pela atenção, né? Continuamos juntos. Um abraço e até mais.